Boa noite a todos. Como já foi apresentado, sou Diego Garla, da cidade de Duartina. Trabalho na parte espiritual com a psicografia das cartas consoladoras, aqui pertinho de vocês, às vezes, em Neves Paulistas, né? Junto com o Newton, e também nas demais casas que a gente consegue acolher e atender. Então, uma alegria para mim atender o convite da Ana, né? A gente estava falando que há muito tempo ela já fez o convite para eu estar aqui, foi tardando, mas dessa vez deu certo. E fico feliz também de vir em uma oportunidade como essa, onde a casa passa por mais um ciclo, né? São 90 anos. Vamos pensar o que pode ter já acontecido numa casa dessa durante 90 anos. Quantas pessoas já passaram por aqui, que foram acolhidas, quantos trabalhos já foram realizados, quantas almas regeneradas, quantas pessoas iluminadas por essa doutrina que nos acolhe e nos acalenta o coração, né? Uma coisa que sempre desperta nas pessoas o interesse quando a gente vai falar alguma coisa, sempre é a questão da mediunidade. E hoje, com o avanço da ciência, com o nosso entendimento também mais amplo, né, sobre a questão da mediunidade, ela começa a fazer parte da nossa vida de uma maneira muito mais clara, muito mais positiva. Porque há pouco tempo atrás, não precisa ir muito longe, a mediunidade era vista somente como um transtorno. Uma parte de psiquiatria, pessoas eram internadas porque possuíam simplesmente a mediunidade. E isso, com o tempo, foi mudando, foi se diversificando, foi ganhando compreensão. E a doutrina espírita, quando Kardec nos traz, através da ciência, do conhecimento, essa faculdade humana, ela começa a fazer parte dos nossos dias. E aí, com o tempo, como aqui é uma casa já de 90 anos, né? São vários ciclos dentro da doutrina espírita mesmo, que nós vamos vivenciando dentro da mediunidade. Lá atrás, quando Kardec começou, a mediunidade ela precisava de efeitos físicos para atrair as pessoas para a parte psíquica que havia por trás. Então, as mesas girantes, aqueles fenômenos, eram para que as pessoas se sentissem curiosas e fossem atrás de descobrir o que havia por trás daquilo, que era a existência de seres pensantes, os espíritos, que ainda se comunicam conosco, que vivem entre nós e se preocupam com a nossa evolução, né? E como se preocupam com a nossa evolução? Uma vez eu até questionei a Clara, que é a minha orientadora, por que ela era tão preocupada com o bem-estar, com o desenvolvimento da sociedade, com a evolução da Terra, o melhoramento da Terra. Aí ela falou, porque um dia nós iremos voltar a morar aí. Então nada melhor do que cuidar bem daquele lugar que a gente vai, né? Você alugar uma casa à distância e pedir para ir lá antes fazer uma faxina. Não é muito melhor você chegar e já estar com o ambiente pronto, né, para nos receber? Então essa é a preocupação dos nossos orientadores, desses espíritos que nos direcionam a fazer o bem. Aí, como eu estava falando, começou com um fenômeno de efeitos físicos. Hoje nós vemos ainda muitas casas travando a mediunidade como um artigo religioso. Por que eu digo isso? Porque a mediunidade ela está no ser humano. Ela não está na casa espírita. A minha mediunidade ela não funciona enquanto eu estou dentro de uma sessão de psicografia. Ela está 24 horas andando comigo. Está o tempo todo me influenciando, me intuindo, me induzindo, me obsediando, seja da forma que for, né? Porque Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, todos têm algum tipo de percepção, ou mais ou menos grau. Logo pode-se dizer que todos somos médiums. Por quê? É tão difícil uma pessoa que não sente nada, porque a gente às vezes vê, eu sou uma rocha mediúnica, eu não sinto nada. Mas no dia do trabalho, do atendimento, está aqui na fila para tomar passe dizendo que está obsediado. Ou seja, sente. Então todos nós temos algum tipo de percepção. E essas percepções, elas não ficam ligadas só no momento que nós estamos dentro da instituição espírita, da Umbanda, de outro templo, seja a religião que for. Porque a mediunidade ela vem bem antes das religiões, né? Inclusive ela criou todas as religiões. Através de intuições, influências, inspirações de pessoas, se tornaram líderes e criaram alguma religião. E com o tempo, eu observo que muitos centros acabam travando a mediunidade. Ou seja, começam a limitar a pessoa de ser ela mesma. Começam a colocar um monte de regras, um monte de fundamentos, um monte de proibições do que se pode ou não se pode fazer.
E isso faz com que a pessoa não consiga viver o que ela realmente é. Por quê? Porque a mediunidade está nela. Eu vou contar uma história, uma experiência que eu tive durante a minha vida, né? Mas na época eu devia ter uns 15, 16 anos, eu escrevia parte de poemas, escrevia muito, mas não tinha noção ainda que era uma inspiração espiritual, tudo aquilo. Só fazia sentido ser alguma coisa, uma inspiração, porque eu odeio poema. Tudo que rima para mim não tem graça, e eu só escrevia coisas que rimavam. Então era um teste para mim, praticamente. E aos 16 anos, um amigo meu, que estava passando por uns momentos difíceis na vida dele, me convidou para ir na casa espírita. Falou, vamos lá no centro, vamos comigo? Eu falei, vamos. Peguei e fui. Cheguei no centro, era uma reunião mediúnica aberta, e eu não sabia. Entrei dentro do centro, comecei a olhar, observar tudo que acontecia, e espírito para lá, e aquela coisa louca. Falei, meu Deus, né? Acabou ali de eu me envolvendo numa manifestação de um espírito, e aí a pessoa comentou comigo, olha, você tem uma mediunidade, você precisa trabalhar isso. Eu falei, tudo bem. Ele falou, volta na semana que vem. Fui na outra semana, não estudava sobre espiritismo, não conhecia Chico Xavier, não sabia o que era uma psicografia, nem imaginava que era uma carta de um ente querido. Estou sentado na mesa, nesse segundo dia, tinha um monte de papel, canetas e lápis em cima da mesa. Vi o espírito de uma moça e ela falou, gostaria de escrever uma carta para minha mãe. Eu falei, como assim? Ela falou, eu falo, você escreve. Simples. Eu falei, tudo bem. Ela falou, eu escrevi a carta, no final tinha assinatura. Acabou a sessão, quando a carta lá, as pessoas acharam que era uma mensagem dos mentores, né, que é corriqueira nas reuniões. As pessoas falaram, leia a mensagem. Eu peguei e mostrei só a assinatura. A pessoa que estava doutrinando a reunião colocou a mão sobre a folha e falou, não fala disso para ninguém. Eu falei, meu Deus, que cagada que eu fiz, né? Pensei comigo. Falei, e agora? Falei, errei. E eu sei que virou uma reunião ali na hora, todo mundo conversando com o outro e falaram, olha, não conta para ninguém o que você fez aqui. Eu pensei, tá bom. Fiquei com medo, óbvio. Falei, eu fiz uma coisa muito errada, muito grave, não sei o que eu fiz, ninguém me orientou, eu peguei e fui embora e não voltei mais para o centro. Ou seja, ali acabava inibindo um trabalho que é o que eu faço hoje. Eu enxergo de uma forma positiva até, porque se tivesse começado lá atrás, tinha grande chance de dar errado. Talvez eu não estivesse ainda pronto para fazer o trabalho que eu faço na dimensão que nós atendemos hoje. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, aquela alegoria religiosa da mediunidade acabava por enrustir o desenvolvimento, talvez mais precoce. Chico começou bem cedo, né, aos 17 anos, começou a psicografar, a frequentar casas espíritas. Então, poderia ali estar devendo menos hoje, né? Trabalhando há mais tempo, eu estaria devendo menos, mas não foi o caso. Mas, enfim. E eu observo muito isso. E eu gosto de falar para os médiuns para que ligue assim realmente na consciência. Vocês não são mesas. Vocês são seres humanos. Por que eu falo isso? Porque Kardec olhou para uma mesa e falou, uma mesa não pensa. Uma mesa ela não tem condição de responder perguntas como ela vem nos respondendo com inteligência. Tem que haver algo por trás. E aí ele descobriu que eram espíritos, pessoas que viveram na Terra, que respondiam através daqueles barulhos. E nós hoje estamos com a mediunidade tão engessada dentro da casa espírita que nós acreditamos que ser médium é vir em um determinado dia da casa espírita para ser médium e dar passividade das 7 às 8, depois desliga e volta embora para casa e vida que segue. Não é isso. Nós temos no plano espiritual seres muito mais adiantados, muito mais evoluídos, muito mais esclarecidos do que nós, que são capazes de doutrinar, ajudar aqueles irmãos que estão lá de uma maneira muito melhor que nós. Ou seja, esse tempo dessas manifestações, desses estudos travados, engessados, que a mediunidade é para aquilo, também na nossa consciência deve entrar como algo que está passando. Por quê? Porque o que serve a reunião mediúnica? É para nós, seres iluminados, ajudarmos aqueles seres coitados que não têm condição de sair da lama? Não. Para que nós, enquanto seres humanos encarnados, observemos nos erros, nas atitudes, nos equívocos daqueles que já se foram e por algum motivo estão envolvidos em algum tipo de sofrimento, o que nós devemos ou não fazer. Que a nossa consciência, se ligando a alguém que já viveu, continua vivo e está pagando, entre aspas, pagando, está sendo responsável por aquilo que fez, nós seremos também responsáveis pelo que nós fazemos aqui. Então, enxergar a mediunidade como uma faculdade humana de interagir com o plano espiritual, para que ele me dê consciência do que eu sou e do que eu estou fazendo aqui, realmente é a função que nós, como médiuns, devemos buscar.
E como falou Kardec, todos são médiuns, ou seja, todos nós precisamos buscar algum tipo de esclarecimento, ampliar o nosso conhecimento para que a gente viva sofrendo menos. Quando nós não nos conhecemos, não nos enxergamos como médiuns, não nos enxergamos como pessoas que são altamente influenciadas pelos espíritos, nós jamais vamos ter controle da nossa própria vida. Porque a partir do momento que eu tenho a certeza de que existem seres que me influenciam, através da sua energia, que é o espírito, que é a sua mente, o seu pensamento, nós vamos começar a pensar melhor quais são as nossas atitudes, o quanto eu me deixo influenciar. Por quê? Porque mediunidade não é só conversar com pessoas mortas. Mediunidade não é um intercâmbio entre um desencarnado e um encarnado. Mediunidade é uma senso-percepção que o ser humano possui de energias, de campos energéticos. Às vezes, nós, ao entrar dentro dessa casa, uma casa que já trabalha há 90 anos, existe aqui uma egrégora que trabalha pelo plano espiritual, uma equipe que atende nós enquanto estamos aqui, na hora do passe, durante a palestra, no nosso esclarecimento. Nós já sentimos uma energia nos envolver. Mas isso não necessariamente é um espírito. A energia da casa nos envolve. Existe uma faculdade chamada psicometria. Psicometria é quando a gente pega algum objeto que pertenceu a alguém por um longo tempo e através daquele toque nós conseguimos trazer a energia daquela pessoa que esteve ali. Há uma curiosidade muito legal. Nos Estados Unidos, a polícia de alguns estados lá, norte-americanos, utiliza-se de médiums para facilitar a cena de crime. Eles chegam numa cena de crime onde ninguém entende porcaria nenhuma do que aconteceu, o médium entra e através da energia que ficou impregnada, ele tem caminhos mais rápidos para que a polícia possa solucionar o caso. Não vale, óbvio, como evidência, né? Porque você imagina o quanto de médium ia sair vendendo informação falsa para prender quem não gosta, né? Eu ia já ter colocado um monte de gente na cadeia. Então, não vale como algo válido judicialmente, mas é um caminho que acelera os processos. Ou seja, é uma energia, não foi um espírito que contou a ele. Chico falava muito sobre as questões da psicometria, sobre os bens das pessoas que ficam, então também é uma verdade. A nossa formação, né? Nosso corpo, ele possui uma glândula pineal. Há tempos atrás era uma apêndice, hoje sabe-se que é uma glândula de captação energética. Né? Toda glândula tem uma função aí de distribuir as partes enzimáticas, de hormônio, enfim. E a pineal, como ela fica bem no nosso centro da cabeça, do cérebro, ela tem a função de receber esses estímulos energéticos, que são os nossos pensamentos, e através disso ela distribui para o cérebro, para a região que vai fazer alguma atitude. Ou seja, a consciência nossa, nós espíritos, onde nós estamos? Fora do corpo. A gente tem a ideia que, estou encarnado, eu estou preso no corpo, né? Como se o corpo tivesse aqui, o espírito tivesse amarrado aqui dentro. Na hora que desencarna, liberta. Não, ao contrário. O corpo é o centro do espírito, da sua alma, né? da nossa alma, da nossa aura, de toda a energia. Então, o nosso corpo é o centro ali. Então, essa consciência nossa que fica externa, ela envia pensamentos, que essas ondas energéticas, que atingem a pineal, que nos fazem agir, movimentar. Ou seja, de onde que vêm as influências dos espíritos em nós? Dos pensamentos que são externos também e atingem a nossa pineal e nos confundem como o próprio pensamento. Tanto o adiantamento da ciência, desse conhecimento, que os remédios que nós tomamos lá, os calmantes, aqueles que deixam a gente leve, né? Parece estar pisando na nuvem. O que eles fazem? Eles criam uma membrana em volta do nosso cérebro que diminuem a intensidade desses pensamentos que atingem a pineal. É como se colocasse um filtro. Entendeu? Então não é o corpo que comanda, mas sim a consciência que é externa. Então nós recebemos as influências através desses impulsos neurais. Um espírito desencarnado, ele não possui matéria, mas ele é ainda a mesma energia. Essa energia pensante nos influencia, nos intui e acaba às vezes fazendo com que a nossa vida se desgoverne ou tome rumo, né? Dependendo da nossa sintonia. Então olha o quanto importante é se conhecer, o quão importante é saber o que é realmente a mediunidade para que a gente não viva num folclore. Porque foi criado muita mística em cima da mediunidade. Às vezes muitos rituais, um monte de coisa assim que fica para causar um impressionismo. Para que as pessoas olhem para o médium e falem, nossa, que ele é muito médium, né?
Às vezes as pessoas vão lá na sessão de psicografia ver a gente lá, por horas com a mãozinha na cara lá. Fala, eu acho que ali é que ele põe aqui no frontal a mão para dar uma sintonia, né, para aumentar a antena. Fala, não, é para não doer o pescoço, porque a gente fica muito tempo parado ali e a mão fica apoiando a cabeça ali. Tem hora que a gente dá uma cochiladinha na mesa ali, então não tem nada de mística. É um ser humano sentado numa mesa escrevendo num papel, ouvindo o espírito ditar para ele. E a gente já acha que é toda aquela pose. Aí vai aqueles médicos que faz cena, que quase viram uma cambalhota lá em cima da mesa, e a gente fala, nossa, aquele ali é o bom, né? Não, aquele é o perturbado. Hoje, a psiquiatria reconhece que a diferença entre um esquizofrênico e um médium é que o médium conseguiu doutrinar os seus impulsos. Ou seja, como a Clara me falou um dia, falou assim, nem todo louco é médium, mas todo médium é louco. Por causa disso. Então, a esquizofrenia, sim, é uma patologia e não necessariamente que ela seja traço da mediunidade, mas a mediunidade é traços de esquizofrenia. Então, se a gente não tiver o controle, nós estaremos o tempo inteiro impulsionados, às vezes, a fazer coisas que nós não queremos fazer. Quantas e quantas vezes nós agimos de uma forma totalmente desfavorável, contra nossos princípios, contra os nossos conceitos, contra os nossos ideais, e depois nós pensamos, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Só que na hora a gente nem relutou para fazer. Foi e fez. Mas depois a gente para analisar tudo aquilo e fala, meu Deus, se nós tivéssemos o conhecimento nosso, esse pensamento seria antes da ação. Porque nós iríamos parar a influência antes dela agir através de nós. Porém, devido à nossa mornitude, como diz Emmanuel, né? No livro Paulo Estevão, no prefácio ele fala, o mal da humanidade é a sua mornitude, né? Ela fica naquele estado ali que está confortável e não desenvolve. Enquanto a gente fica nessa mornitude acreditando que está tudo bem, e principalmente quando de uma forma religiosa falam para mim que está tudo bem eu usar minha mediunidade 1 hora por semana, aí a gente se torna, né, fantoches desses seres que vão nos influenciar o tempo todo. O tempo todo. As pessoas falam, Diego, porque você trabalha na caridade, porque você faz a psicografia, porque você trabalha no bem, você é uma pessoa que é muito mais assediada, né, pelos espíritos, você é muito mais influenciada, sofre muito mais ataques. Falei, será mesmo? Falou, mas por quê? Porque é mais importante? Não, porque eles vão querer travar quem está tentando ir adiante. É óbvio, aqueles que estão tranquilos não incomodam. No livro dos Espíritos fala lá, se a gente não está nem fazendo mal, mas também não está fazendo bem, não estamos incomodando ninguém, está tudo tranquilo. Para que as trevas vai se preocupar se eu já estou trabalhando para ela? Eu falei assim, nossa, eu estou trabalhando para as trevas? Sim. Se nós estamos omissos nas nossas funções de fazer o bem, estamos colaborando para o lado que faz o mal. Porque a gente ouve muito falar o crime organizado, né? O mal é sempre organizado, pode ver. Agora o bem dificilmente se organiza, né? E na hora que se reúne na casa espírita, depois mais de 5 já começa a dar confusão, porque o milímetro é alto. Não é assim? Por que é tão difícil para nós entendermos qual que é o nosso papel enquanto encarnados, enquanto aqui presentes na Terra, vivos, vivendo? A nossa importância no desenvolvimento de toda a Terra. A gente fica olhando para o planeta e fala, meu Deus, isso tudo está perdido. Vendo a situação do nosso país, fala, agora lascou, não tem mais salvação, né? Ou então tem aqueles mais otimistas que falam, agora vai, porque Jesus vai voltar. Porque pensa que é o fim do mundo. Outro dia eu vi uma postagem, acho que no Instagram, né? Estava lá, o apocalipse passa de ser um medo para se torna uma esperança hoje, né? Ou talvez se acabar tudo, dá certo. E a gente fica nessa, esperando o quê? Que o outro faça. Vou esperar que quem faça. O plano espiritual vai dar um jeito, eu confio em Deus. Eu confio em Jesus. Jesus vai vir. E se Jesus estiver esperando a gente também? Quem vai para onde? Porque reconhecendo a nossa importância enquanto estamos aqui encarnados, nós devemos olhar para nós e perceber o quanto nós precisamos fazer por nós e por aqueles que estão à nossa volta. Porque às vezes a gente olha e fala, já tem uma pessoa lá que faz isso, lá que faz o bem, tá bom, então não precisa mais que ela. Só que a gente tem que entender que o processo de evolução, ele é coletivo, mas parte do individual. Então é necessário também a própria evolução, o próprio progresso. E onde vai nascer o progresso? No autoconhecimento.
O autoconhecimento é justamente isso que nós estamos falando, é nos reconhecermos na importância. Porque às vezes a gente acha que nós somos insignificantes, que nós não somos importantes, que bom é o outro. Ah, porque se eu tivesse tal situação, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar, se eu fosse médium eu faria, se... Enfim, e nunca a gente enxerga a própria capacidade que temos de fazer o bem. E uma coisa mínima que a gente faz, muitas vezes é capaz de mudar a vida de alguém. Quantos relatos nós temos de pessoas que às vezes estão indo cometer um suicídio. E de repente no caminho alguém olha para ele e fala, bom dia. A pessoa olha assim, é um choque. Aquele simples bom dia salvou uma vida. E às vezes a gente passa desapercebido no meio de tantas e tantas pessoas, sem olhar nos olhos. Ou às vezes quando vê, desvia o caminho. Todo o tempo nós estamos interagindo com seres humanos, com outras pessoas. E nós não sabemos qual é a dor daquela pessoa naquele momento. Às vezes a gente vai Eu teve uma experiência, há tempos atrás. Eu fui num mercado, inclusive em Bauru, onde eu moro hoje. Cheguei naquele mercado, tinha uma caixa lá que, nossa, com uma cara fantástica. Sabe aquela pessoa que está feliz de estar ali, né? Odiando o dia ela estava. E maltratando todo mundo que passava por ali, uma cara feia. Aí eu fui entrar no caixa, todo mundo falou, mas aí você vai? Eu falei, aqui mesmo que eu vou. Eu falei, por quê? Eu falei, no mínimo não vai brigar. Cheguei lá, ela perguntou se queria o CPF, eu falei, não, muito obrigado, agradeço. Eu falei, tá tudo bem com você? Aí ela parou, olhou para minha cara assim, falou, tá, e parou. E não falou mais comigo. Só que eu vi que ela mudou de expressão. Acabei de empacotar as coisas, na hora que eu fui embora, eu falei, olha, muito obrigado, tenha um bom dia. Ela falou, você também, vai com Deus. Já mudou a conversa dela. Talvez só aquilo ali é o que ela precisava para sair daquela sintonia. Não estou falando que eu sou o santo, não, que normalmente eu coloco as pessoas na outra sintonia. Mas naquela ocasião, vê o quanto que uma coisa tão simples pode mudar a vida de alguém. E a gente acha, não, mas eu queria ter uma mediunidade de psicografia para psicografar cartas para as pessoas e mudar a vida delas. Falou, vou ser bem sincero para você, eu duvido aqueles que estão dispostos realmente a viver isso. Porque é exigente. Não só do trabalho físico, mas principalmente da nossa vida. O quanto nós precisamos abdicar de coisas que às vezes a gente tem vontade de fazer. Tem desejo de fazer outras coisas, mas fala, não, eu preciso ter um compromisso com isso. Porque se a minha vida ela não pode andar em duas vertentes, eu não posso ser isso e aquilo. Eu posso ser isso com aquilo. Eu não posso chegar e falar, fim de semana agora é meu aniversário. Não vou para a psicografia, não. Vou fazer um churrasco, vamos entupir o rabo lá de cachaça, como se diz, né? Eu falei, não, pode, mas é o aniversário, pode, né? Não, não pode. Por quê? Porque eu vou estar quebrando um padrão da minha vida, dos meus ideais, dos meus princípios, dos meus propósitos e daquela sintonia que eu quero estar. Por isso que eu falo, nós não podemos ter a mediunidade como algo religioso. Falar, olha, eu vou no centro, vou cumprir com a minha obrigação de 1 hora, depois dali está sem compromisso. Se a sessão for de sexta-feira, então, das 8 às 9, 10 horas está liberado, né? 10 horas está tudo certo. Sextou depois disso? Não, não está. Nós precisamos manter esse padrão da nossa vida. Não é que, não, então não pode beber, não pode fazer... Não. Pode. Te faz bem? Você julga que te faz bem? É necessário para a sua vida isso? Se você parar, vai te fazer falta? Amanhã, se você desencarnar de consequência de alguma coisa que você fez, você vai conseguir ser responsável por isso? Outro dia eu estava tendo uma conversa com o meu filho, aniversário de 15 anos dele, foi no começo do ano. E aí ele falou para mim, eu vou fazer um churrasco lá no sítio, vou chamar meus amigos. Falei, tudo bem, Du, conversa lá, vê com o pessoal que vai, tá tudo certo. Ele falou, só que eu não quero que vai ninguém. Aí eu falei, entendi, né? Falei, não, tudo bem, vocês se viram. Não, só quero que vá você. Falei, porra, que bacana, né? O único convidado de adulto e tal. Ele falou, você vai lá, assa a carne e vai embora. Falei, muito bem, né? Fui. Cheguei lá, tô assando a carne e eu vi que a molecada tudo quietinho, que som baixo, uma conversinha ali, outra aqui. Aí eu fui puxando assunto, falando com eles, né? Eles tudo com mochila. Falei, essas mochilas estão carregadas de cachaça, eu pensei comigo, né? Eles só esperando eu sair. Falei, tudo bem. Fui conversando, e eu fui falando sobre ser responsável, sobre as coisas. Eles falaram, não, tio, porque a gente tem que ser responsável, não tem que beber, mas tem que ser responsável. Eu falei, cara, não é só ser responsável, tipo, saber o quanto eu posso beber. É ser responsável pelas consequências de que isso pode trazer na minha vida. Eu
falei, vou te contar uma história. Muito tempo atrás, saí um fim de semana de casa, acordei no outro dia. Não sei como eu cheguei em casa, não sei por onde eu vim, por onde eu entrei, de que maneira que eu fui parar lá. Sabe aqueles dias que parece que você acorda de tênis? Você fala, meu Deus, né? Eu falei, o que será que aconteceu? Só que não foi uma preocupação como eu cheguei em casa. O meu desespero foi, e se eu não chegasse em casa? Eu falei, eu acordar no plano espiritual, estava tranquilo. Já sei que eu vou para um umbral, então não ia mudar nada. Mas agora, se eu chego lá e me dizem, Diego, ontem você bateu com o seu carro, que tem um monte de airbag, num outro carro que tinha uma família inteira voltando para sua casa. Você matou todo mundo. Eu ia conseguir ser responsável por isso? Eu tenho certeza que não. Se eu ficasse ainda encarnado ali, eu ia conseguir dar continuidade na minha vida com esse peso de que uma escolha minha, que eu achei que eu tinha direito de fazer, resultou? Eu tenho certeza que não. E foi onde eu falei para eles, eu falei, então vocês têm que pesar essa responsabilidade. Aí tem um amigo dele lá que eu sei que fumava, eu falei para ele, falou, por exemplo, você fumar, você tem capacidade de encarar o que você está escolhendo hoje? Eu falei, porque isso aí pode se tornar um câncer lá na frente, e eu vou te falar uma coisa, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus avós, nem o dinheiro deles vai tirar isso de você. É você que vai ter que viver isso. Você tem condição de viver com essa responsabilidade? Chegou a trocar de cor. Mas só ali também continua fumando até hoje. Mas enfim, e nós? Quantos somos responsáveis pelo uso ou desuso ou mau uso das nossas faculdades espirituais? Porque são centenas delas, vamos dizer assim. No livro dos médiuns, se eu não me engano, são catalogados 89, né? Se eu não me engano. Mas são várias outras faculdades que não são iguais entre uma pessoa e outra. Da mesma forma, quem garante que o que eu estou enxergando aqui é a mesma coisa que vocês estão enxergando? Quem fala para mim que o preto, para mim é o mesmo preto para vocês? Talvez a gente só identifica, mas vai falar que ele tem exatamente a mesma cor, a mesma forma, as coisas? Não sei. Então, quem fala para mim que a minha faculdade de psicografia é idêntica à faculdade de psicografia do Newton? Eu tenho certeza que não é. A forma que ele capta é a forma que ele capta. A forma que eu faço essa captação é a forma que eu faço essa captação. Então, se eu sinto a presença do Espírito vindo pelo lado esquerdo do meu corpo, a pressão, o ouvido que eu escuto mais é do lado esquerdo, a pessoa que fala, eu não sinto pressão nenhuma, não escuto de ouvido nenhum, vem por dentro da minha mente aquela influência, aquela intuição, aquele impulso e eu escrevo do mesmo jeito. Está errado? Não. Se a pessoa falar, eu sinto uma coceira no dedo do pé e aí eu sei que tem um espírito chegando perto de mim. Está errado? Não. Cada um é cada um. Por isso que é importante se conhecer. Então não existe um manual de uso da mediunidade, das faculdades, que seja universal e que vai dar para todo mundo usar e seguir aquele passo a passo. Não adianta chamar o Diego, vamos vir aqui na Casa Espírita, vamos fazer um curso de psicografia. Você vai ensinar todo mundo a psicografar, vai sair daqui todo mundo psicografando, porque você sabe como foi a sua. Eu sei exatamente, eu sei como foi a minha. Agora, como vai ser a das outras pessoas? Não sei. Por isso é importante o quê? Cada um se conhecer. E nós vamos nos conhecer dentro da Casa Espírita naquela 1 hora? Sim. Vamos ali começar a nos identificar. Só que a partir dali, lembrando que não somos mesas, vendo o que acontece num trabalho mediúnico, ouvindo, por exemplo, numa sessão de psicografia, aquelas cartas, aquelas mensagens lindas que revigoram a vida das pessoas, eu trazer esses ensinamentos para a minha vida, que vão influenciar nas minhas escolhas, que aí sim vão fazer eu ser responsáveis por coisas boas, dar bons frutos daquilo que eu sou. E não é fácil saber o que eu sou. Tá? Por quê? Desde criança, aquela mediunidade extensiva. Na adolescência, pura obsessão. Na vida adulta, mais obsessão. Aí, aos 30 e poucos anos ali que eu tomei rumo, comecei a usar a mediunidade de uma maneira correta, vamos dizer assim. Pelo menos eu acredito que está sendo correta. Mas, como vem a mensagem que nós recebemos hoje, né? Dai de graça aquilo que de graça recebesse. O papelzinho que vocês receberam na entrada. Não sei se é todos iguais, mas o meu era. Então, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Primeira coisa, usar a mediunidade a favor do bem. A favor do próprio desenvolvimento, a favor de acolher a necessidade de alguém, da orientação que seja, do passe, do atendimento fraterno, do abraço, do bom dia. Seja qual for. Às vezes aquela energia que nos movimenta, né, que nos direciona, nos coloca às vezes em lugares que a gente nem imagina o porquê que nós estamos lá,
nada mais é do que uma influência espiritual que nos levou, e não o acaso. A gente insiste em acreditar que o acaso é o bicho mais inteligente do mundo. E não é. Eu gosto de acreditar que é Deus. Eu gosto de confiar que é Deus. Em todas as coisas. Porque Jesus fala para nós, em tudo dai graças. Então, nós temos que dar graça, tanto nos bons encontros, e tanto naqueles que não são tão bons. Porque esses que não são tão bons, que nos causam dores, às vezes sofrimento, desilusões, são esses que nos ensinam, esses que nos movimentam, que nos fazem ir adiante, né? Quando Jesus fala ainda, né, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, é justamente por causa disso. Porque as trevas, elas são astutas. Agora a gente, quando está no bem, na mornitude ali, não está dando atenção para nada, não está preocupado, está tudo certo, né? Enquanto está mexendo na casa do vizinho, está tudo tranquilo. Não preciso me preocupar em mudar. A gente fica sempre nessa, na hora que acontecer tal coisa eu faço. Fala, então não espere doer para querer fazer. Outro dia eu estava fazendo um outro palestra, fiz um comentário, eu falei, eu não conheço um espírita que foi para o espiritismo de verdade pelo amor. Todos que eu conheço que foram de verdade foram pela dor. Aí estava nessa reunião, tinha 3 senhorinhas lá, que pegou e falou para mim, eu fui pelo amor. Eu cheguei a morder a língua para falar, que dó. Falei, é? Falou, quanto tempo vocês são espíritas? Ela falou, mais de 40 anos. Eu pensei mais ainda, falei, que dó. Por quê? Estão há 40 anos dentro de uma doutrina que esclarece, que ilumina, que nos potencializa para fazer algo formidável, confortáveis por estar ali. Simplesmente isso. Eu falo, nossa, tenho orgulho de falar que eu sou espírita há 40 anos. Vamos pensar em Kardec. Kardec não tinha Google, não tinha internet, não tinha livrarias com temas espíritas, não tinha Chico Xavier, não tinha a inteligência artificial que nós temos hoje, não tinha uma casa espírita e não conhecia nenhum espírita. Ele fez tudo o que fez em 15 anos. No lápis. A gente vai sentir orgulho em falar que é espírita há tanto tempo assim? Olha a diferença, porque Kardec olhou para si e se identificou naquela missão. Não foi só a mensagem que ele recebeu, porque a mensagem que ele recebeu falava nitidamente, se você não quiser, tem um outro monte que quer. Basta você aceitar e fazer. E ele aceitou e fez. Assim como Chico Xavier. Se você não quiser assumir esse compromisso, tem outros preparados aí que vão fazer. Então olha o quanto de coisas, né, que a doutrina nos promove, nos doa, para que a gente possa realmente fazer a diferença nesse mundo que a gente quer que melhore. Só que ele vai melhorar a partir de onde? Das nossas atitudes. Eu falei, as nossas atitudes, esses dias eu gosto de ficar buscando nas minhas vivências. Eu contei uma história que foi até engraçada, né? Porque a gente reclama, comentei aqui sobre o nosso país, né? Falar, nosso país está uma porcaria, e corrupção, esse monte de escândalos, e essa coisa louca dessa divisão, dessa separação que está acontecendo. Eu falei, tá, isso é consequência do quê? Dos políticos que são corruptos? Ou de todos nós, que é um pouco cultural de cada um, buscar se dar bem? Porque a gente, às vezes, não no mesmo grau, né, vamos dizer assim, nas mesmas dimensões, mas perante a lei divina nós ainda falhamos com muitos conceitos de moralidade. Eu usei um maravilhoso. Semana retrasada eu estava lá colocando internet no meu apartamento. Entrei em contrato com uma operadora, solicitei a instalação. No dia seguinte o condomínio começou com uma campanha com a operadora concorrente fazer a instalação lá, na mesma hora dentro do condomínio. Eu falei, eita nossa. Aí a moça lá, a vendedora, entrou em contato comigo, vamos assinar. Eu falei, olha, eu fiz uma assinatura ontem. Ela falou, não, cancela ela e faz com a gente. Eu falei, se você fizer o mesmo preço que eles, eu cancelo e faço, né? R$10 de diferença. Eu falei, eu faço. Aí ela pegou, eu vou ver se dá certo de fazer, mas não sei, eu acho que não, é difícil mexer. Tudo bem. No dia seguinte, a operadora que eu contratei entrou em contato comigo dizendo que meu condomínio não tinha a caixa para eles fazerem a instalação lá dentro. Ou seja, eu só tinha uma opção, que era a da vendedora que estava lá dentro. Só que eu não contei para ela que não tinha internet, que eu iria pagar o preço que era o que ela estava pedindo. Eu fiquei esperando ela me dar os R$10 de desconto. Agi certo? Não. Não agi certo. É mínimo, não é? Mas não é correto. Aqui na frente tem uma vaga ali de cadeirante. Se durante o dia a gente está passando por aqui, eu vou parar ali mesmo, é rapidinho, dá nada. Você está fazendo certo? Não. Por quê? Porque existe uma lei
que proíbe qualquer outra pessoa que não tenha a necessidade daquela vaga, estacionar naquela vaga. Ah, mas é rapidinho, não dá nada. Esse rapidinho não dá nada, inconscientemente a gente está se doutrinando para burlar as leis divinas também, no rapidinho não dá nada, e fazer coisas que nos prejudicam. Por exemplo, venho na sexta-feira aqui, das 7 às 8, pronto, acabei meu compromisso com Deus, agora é rapidinho, vou ali no bar, eu vou fazer outras coisas, enfim. Vou errar de várias maneiras, não precisa só ser nos vícios, né? E não dá nada. Só que dá. Dá, por quê? Porque isso nos afasta da lei divina. A lei divina não pune ninguém. Deus não castiga. Deus não condena. E a lei de causa e efeito, que é uma lei divina, ela não reage em nós com o mesmo motivo da causa. Ela vai nos dar a condição de mudar essa história. Porque senão, eu matei o Alex. O que o Alex ganhou? O direito de me matar? Não, porque o Alex é um rapaz bom, ele não vai matar ninguém. Então eu vou ter que reencarnar para morrer, para aprender a não matar mais o Alex. Só que não vai ser o Alex que vai me matar. O que vai acontecer? Deus vai ter que fazer alguém reencarnar para me matar. Automaticamente ele já condenou a vida de mais uma pessoa. Que justiça é essa, que bondade é essa que permite progresso e não me dá o direito de escolher? Eu tenho que reencarnar para matar o Diego agora. Entendam? Então pensar nessas consequências, por que eu estou pagando hoje? Porque eu fiz um monte de besteira lá atrás. Não, nós fizemos um monte de besteira lá atrás e reencarnamos com a possibilidade de corrigir. Porém, as nossas escolhas vão tornando novamente esses efeitos negativos contra nós. Aí sim a dor vai nos fazer o quê? Vai nos impulsionar a mudar o trajeto, vai mudar o caminho das nossas vidas, vamos ter um esclarecimento, uma consciência, vamos estar na reunião, ouvindo os amiguinhos espirituais e vamos prestar atenção. Falar, olha, esses caminhos eu não posso seguir. Por quê? Porque eles vão me cobrar lá na frente e talvez eu não consiga ser responsável por essas consequências. Então não é sofrimento, não é um câncer que veio para se vingar de você, não é a responsabilidade de um acidente que nós causamos, não é nada disso. É só a nossa obrigação de corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Então isso é punição? Não, isso é uma bênção. É uma bênção. Você imagina você errar e Deus fala assim, olha, vai lá agora, você pode corrigir tudo aquilo que você fez. Quem de nós, nessa própria encarnação, não gostaria de voltar no tempo para mudar coisas lá atrás? Quantas coisas a gente fez lá atrás que a gente fala, meu Deus, queria poder corrigir aquilo. E Deus dá isso para nós o tempo todo, como Chico fala, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo final. E é justamente isso que a doutrina tem que fazer na nossa vida todos os dias. Mudar o nosso dia para que a gente comece a imaginar, a projetar um final melhor para as nossas vidas. Vamos pensar, se a gente reencarnasse agora, nós iríamos embora felizes? Contentes, satisfeitos, está tudo tranquilo? Eu duvido um que fala que sim. E Chico ainda nos fala, ainda pior, né? Eu desconheço um espírita que chegou no plano espiritual e estava contente com o que fez. Todos eles lamentam o tempo perdido. Por quê? Porque nós temos uma coisa na mão, chamada doutrina espírita, que é uma dádiva para o nosso progresso. É o impulsionamento da nossa consciência, é a transformação, é o que Paulo encontrou no deserto. É dar de frente com Jesus, assim, nos cegar, falar assim, tudo que você fez para trás está errado. Agora é daqui para frente. Só que a gente foi ainda religiosamente educado a carregar tudo que tem de errado lá atrás junto conosco. Através da ideia do pecado, da ideia do erro. Porque se eu convencer você que você é uma pecadora, eu faço o que eu quiser da sua vida. Se eu convencer vocês que vocês estão errados, que vocês são pecadores, que vocês estão aqui para sofrer, e eu sou a luz que te liberta, eu faço o que eu quiser da vida de vocês. Consigo lhes manipular. Agora, nas cartas de Paulo, em alguma delas você viu ele comentar que ele matou alguém? Nas epístolas de Pedro, em algum momento você vê Pedro falando das agressões que ele causava, dos motins que ele queria voltar para combater aquelas pessoas que queriam desmentir Jesus, dele cortar a orelha de um soldado romano, dele duvidar de Jesus no começo? Em algum momento você vê ele falar isso? Não. Nos demais evangelhos, alguém está se lamentando das coisas do passado? Maria Madalena está se queixando da vida que teve antes de conhecer Jesus? Judas, existe sim o evangelho de Judas, ele está lá falando alguma coisa sobre traição. Nenhum deles lamenta os seus erros. Todos eles enxergam no Cristo a possibilidade de fazer uma nova vida. E é justamente isso que nós temos que entender na mediunidade que está em nós.
seja na potência que for, o quanto ela pode transformar a nossa vida, se a gente sintonizar ela com as ondas do bem, com as ondas do amor. E sintonizar no literal, né? André Luiz fazia a comparação da mediunidade como uma antena de rádio. Ela vai sempre sintonizar com aquilo que eu estou manipulando no botão. Fala assim, eu odeio funk. E por que meu rádio fica o dia inteiro tocando funk? Por que eu estou permitindo isso? É justamente essa ideia que nós temos que ter. E, inclusive, cientificamente falando sobre a mediunidade e as ondas de rádio, a glândula pineal, ela possui cristais de apatita. Esses cristais de apatita são os mesmos que são usados nas antenas de rádio, que captam ondas. E por estudos de corpos de pessoas que possuíram uma mediunidade intensiva nas suas encarnações, foi descoberto que quanto mais ampla a sensibilidade do médium, maior a quantidade desses cristais dentro da sua pineal também. Então vejam o quanto a ciência vai se adiantando com conhecimentos que estão aí desde 1940 e bolinha. As obras de André Luiz, o quanto ele nos esclarece sobre a vida espiritual, e tantos outros médicos, como Ivone do Amaral, que tem obras maravilhosas, Leon Denis fala sobre mediunidade, o Carlos Bacelli tem obras sobre mediunidade também fantásticas, que são o quê? Nada mais do que manual para a nossa vida. E a gente acha que são histórias fantasiosas. A gente olha para André Luiz e sente o maior orgulho de falar, né, de André Luiz. André Luiz foi um médico que ficou no umbral porque ele cometeu suicídio inconsciente. E que mais? Isso aí. Vai falar de Memórias de um Suicida? Camilo Castelo Branco, porque ele era um escritor, aí ele ficou cego, não quis mais ser cego e tirou a vida, deu um tiro. E aí? Que mais? Tá vendo? A gente só se apega nessa parte da novela. Agora, a lição que existe por trás disso tudo, quantidade de ensinamentos que tem por trás disso tudo, a gente despreza. Ou seja, nós estamos nos voluntariando a ficar na ignorância, na mornitude. Na ignorância no bom sentido da palavra, na falta de conhecimento, mas na mornitude e estáticos à vontade do tempo. Enquanto nós poderíamos estar promovendo o nosso próprio destino através da própria vontade. Agradeço a Deus por estar aqui hoje, pela atenção de vocês. Espero que essa conversa tenha sido frutífera na vida de todos. Para mim sempre é. A gente vem aqui, vai pensando coisas e falando sobre. Então, um pouco da experiência, um pouco daquilo que a gente enxerga também. Nosso tempo se encerrou. Espero uma nova oportunidade para a gente voltar a conversar. Agradeço a todos os trabalhadores, a Ana que nos convidou, aqueles que estão à frente dessa casa também, que seja próspero, que traga luz, que tenha sempre bons olhos e boa conduta também para que continue por muitos e muitos anos a levar paz, trazer esperança e auxílio àquelas pessoas que necessitam. Jesus abençoe a todos nós, muita paz a todos.